Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 2 ou Mais. Sejam todos bem-vindos. Para você que está nos assistindo, aproveite essa oportunidade, se inscreva no nosso canal, porque não paga nada, e você ajuda o canal a trazer mais convidados. Deixa aí aquele seu like e compartilhe esse episódio com mais pessoas, porque o episódio de hoje está fantástico. Aproveito e digo logo a vocês, pega o papel e a caneta, porque hoje vai ter muito aprendizado aqui, tá? Então é isso, se inscreve no nosso canal, compartilha o episódio e deixa aí aquele velho like no nosso canal aí para poder ajudar e fortalecer. Hoje eu estou trazendo um convidado aqui, mais que especial, um amigo, um irmão. Estou trazendo aqui Alberdan, que é empresário, é diácono da igreja Tempo de Cantar, não é isso? Um abraço aí para o pastor Ed, né, e toda a congregação da igreja Tempo de Cantar. Irmão, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui é um prazer estar aqui nesse dia de hoje. Que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão em casa ouvindo, assistindo, e também a sua vida, Habib. Que Deus te abençoe e toda a sua equipe. É uma honra estar aqui com vocês. Vai ser um prazerzão aqui a gente estar podendo compartilhar essa história de vida neste dia de hoje. Vai ser um grande bate-papo. E a gente vai tratar aqui tanto da parte empresarial, ele como empresário vai trazer dica para vocês aí, e vai tratar também da parte espiritual, da parte pessoal. Então vai ter dicas aí incríveis. Bom, Alberdan, para a gente já começar a entrar nesse bate-papo, me conta um pouco, cara, da sua trajetória, como foi, né, que você despertou para empreender. Depois você vai contar um pouco também aí como foi que você despertou para você chegar onde você está hoje no seu nível espiritual. E então conta pra gente aí, cara. Na realidade eu comecei a trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Logo após um período de minha casa que meus pais não tinham condição de me dar uma roupa. Chegou um período de final de ano que eles não tiveram condição. E eu fiquei com a roupa velha assim e fui sair pra rua. Cheguei na porta da casa de um amigo meu e eles estavam se reunindo para sair. E nessa reunião eu perguntei, vem cá, dá pra mim ir também, velho? Pra ir sair junto. Aí o cara falou, não, bora. Aí a mãe dele falou, não dá pra levar esse mulambento com a gente não. Assim mesmo, e isso aí me deu um despertar, assim, aquele estalo. Porque eu percebi que eu não ia porque eu não estava adequado para sair naquele momento. Então depois disso aí eu tomei uma decisão comigo, falei, a partir de hoje, eu não dependo mais, nem de meu pai, nem de minha mãe, para comprar mais uma peça de roupa minha. Depois, no dia 25 de dezembro, assim, meus 12 anos, aí eu peguei o carro de mão de meu avô emprestado e comecei a sair na rua catando tanto latinha quanto papelão. Cara, e depois daí a gente começou. E com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Caramba, você vê, né, que eu digo que quando a gente vira a chave, né, todo o resto que está ao redor, ao nosso entorno ali, acaba não mais fazendo o sentido de dizer que vai te paralisar, que você vai continuar naquilo. É o que eu digo, quando a gente se permite até a virada de chave, ninguém segura. Fato. Na verdade, tem situações na nossa vida que o que é que acontece? É que tem gente que pega o momento ruim que você passa e acaba cauterizando aquilo ali para paralisia. Tem gente que qualquer coisa, uma palavra, um momento difícil, uma situação complicada dentro de casa, a gente pega e estagna com aquilo. Mas só que em contrapartida tem outras pessoas, se você olhar algumas referências de pessoas de muito sucesso, você vai perceber que eles tiveram grandes problemas. Porque nada acontece por acaso. O cara não começa um empreendimento por acaso. Sim. O cara não dá certo por acaso. Todo mundo que deu certo um dia já teve muito momento de insucesso. Sim. E na verdade minha casa foi justamente isso aí. Eu peguei um momento de sucesso que poderia ter me levado a uma depressão, uma opressão, alguma coisa desse tipo. Mas só que naquele momento eu peguei e entendi. Se ele não tem para fazer e eu tô novo, jovem, ainda dá para continuar. Exato. Então agora começa comigo. 12 anos foi. Aí começou a deslanchar. A deslanchar, né? Conta pra gente aí como foi essa trajetória, né? Assim, eu comecei, a gente foi, né? Catando latinha, papelão. Aí eu comecei a ir pra porta de mercado. Aí eu esperava o pessoal sair com a compra. Eu falei, e aí, rapaz? Vamos. Tá precisando de alguém pra levar até sua casa? Tem como levar? O pessoal dava R$1, R$2. Aí eu tinha um negócio com a tia minha, que aí ela ficava, Bernan, passa aqui. Que você vai comprar um pão pra mim hoje. Aí eu pegava o dinheiro, ia comprar o pão, quando voltava ela me dava R$1. Então isso já ficava na minha mente. Falei, pô, isso aqui pra mim é um trabalho, velho. Todo dia tem R$1. Todo dia tem R$1. E aí a gente vai desenvolvendo. Até então que aí eu comecei a lavar carro. Aí cheguei, tive a oportunidade, comecei a lavar carro na porta da casa de meu avô.
E com isso aí a gente foi caminhando. Mas começou lavando para você ou já... Lavando para mim. Eu sempre tive essa visão de empreendedor. Eu sempre gostei de empreender. Para mim esse negócio de você investir, top. Eu nunca gostei de jogo, irmão. Negócio de jogo, de aposta. Nunca gostei. Meu pai perdeu muita coisa com jogos. Até então, videogame. Assim, eu jogava muito pouco quando criança. Eu não tive outra oportunidade de ter muito videogame. Eu tive acesso, né? Assim, já ali na pré-adolescência. Na adolescência, mas assim, nunca foi muito minha praia. Não, eu gostava de jogar videogame, mas assim, jogo de... mas é apostado, vai jogar um videogame, mas é valendo uma bala, pronto, pra mim aqui deu, irmão. Não vou mais. Porque eu tinha medo de perder, irmão. Já era ruim ganhar. Então o cara perder era ruim. Então assim, aí eu comecei, vai lavando um carro, que não sei o quê. Aí eu tive uma oportunidade, que meus avós tinham um armarinho. Aí depois que meu avô faleceu, aí ficou, né, um lugar aberto. Falei, quer saber de uma, velho? Eu vou abrir um fliperama, velho. Aí falei com meus tios, pai, ele, não, pode botar aí, que não sei o que. Aí eu fui. Aí só que tinha o seguinte, para você abrir esse negócio com as máquinas alugadas, você precisava vender uma quantidade de ficha. Você tinha uma máquina, você precisava vender 200 fichas. Para o cara liberar mais outra máquina, eu tinha que vender mais de 200. Sim. Então chegou um tempo, irmão, isso aqui eu tinha uns 14, 15 anos. Irmão, eu tinha 8 máquinas no espaço, irmão. Eu botava meu primo pra ficar lá no fliperama. Eu ia pro colégio, ia fazer minhas coisas, não parei de estudar. Continuei estudando. E com isso, botava salgadinho, geladinho, cremosinho. Tudo que você imaginar tava. E principalmente tinha fliperama, velho. Então a galera ia muito. Eu fiquei assim conhecido. Uma galera ia pra lá pro fliperama. Até que chegou um tempo que minha esposa descobriu que tava grávida. Aí eu fui trabalhar com meu irmão. Peraí. Devagar. Você falou que montou o fliperama com 14 anos. 14 anos. Isso. Minha esposa ficou grávida com 16. E você tinha? 16 anos. 16. Caramba, tudo novo. O negócio foi ligeiro. Eu fui precipitado, eu falo hoje que eu sou um cara novo, velho. Mas isso te traz muita bagagem, responsabilidade cedo. Sou um cara muito maduro pra minha idade. Eu converso com algumas pessoas que você percebe, o cara tem a mesma idade que eu, mas não tem a maturidade que você tem. Isso é questão de vivência. Irmão. Exatamente. Tem pessoas que não passaram metade do processo que a gente passou. E assim, não precisou. Quando minha esposa descobriu que estava grávida, não só pulando aqui, mas quando minha esposa descobriu que estava grávida, eu cheguei em casa para falar com minha mãe, minha esposa já estava com 4 meses de gestação, meu pai tinha falecido, e minha mãe recebeu a notícia e falou, a partir de hoje você não mora mais em minha casa. Caramba. Caraca. Minha mãe me colocou pra fora de casa quando minha esposa descobriu que tava grávida. Geralmente isso aqui é inverso. É investido. É a mãe da menina que fala, não, você tá grávida, você mora com ele. Não, minha mãe falou, não. Aqui em casa você não fica não, arruma essas coisas e vá pra lá. Cheguei na casa de minha esposa, na casa de minha sogra, com uma sacola, véio, na mão. Nem mochila tinha. Sacola e fui. Véio. E aí? E aí a gente precisou amadurecer um tanto, porque assim, ó, por mais que você for um empreendedor, irmão, tem aquela questão, né? Eu não tinha segurança. Pra mim, você ser pai é algo novo. Nunca fui pai. Na verdade, eu tinha 16, pai, né? E muito novo, a responsabilidade. Todo mundo falava, rapaz, você acabou com sua vida, velho. Agora acabou, irmão. Chega de farra, chega de negócio. E fora que quando mais você conhece algumas coisas, quando você conhece trabalho, você tem contato com dinheiro muito novo, você abre porta pra você conhecer muita coisa. Então, assim, eu conheci droga muito cedo. Conheci álcool muito cedo, véio. Comecei a beber. Eu comecei a fumar maconha com 14 anos, irmão. Caramba. Comecei a cheirar cocaína com 15. Caraca. 15 anos eu tava cheirando cocaína. E comecei a cheirar cocaína no Natal, velho. É mesmo? Acredite, no Natal. Fui passar o Natal na casa de um pessoal e nesse Natal eu comecei a cheirar cocaína. Foi a primeira vez que eu cheirei. 15 anos. Caraca. Depois isso aí a gente afundou um bocado e eu conto isso aqui um pouquinho. Mas só que eu tava nesse estágio, né? Já tava no mundo das drogas. E só para complementar, você vê que você já tinha visão, porque você botou o fliperama, mas ali junto você já botou um cremosinho, um geladinho, um salgadinho, um negócio, ou seja, você tinha várias rendas num lugar só. Isso. Muito bacana. Na verdade, todo empreendimento ele precisa disso, né? A gente precisa ter nichos. Isso. Não adianta, eu tinha um comércio. Pronto, o comércio vendia. Mas só que tinha uma galera que não jogava videogame, mas passava pra escola. Aí falar, pô, o menino quer passar aqui, vai pra escola, não tem uma barraca, não tem uma quitanda, não tem nada aqui. Ele vai comprar salgadinho comigo, velho. Eu não tinha geladeira no espaço, não botava geladeira. O que é que eu fazia? Eu botava o cremosinho em casa, geladinho em casa, comprei um isopor e subia com isopor na mão, velho. Botava lá, o pessoal passava, tem, acabou aqui, descia de novo em casa, enchia. Ia de novo, velho. Bacana. E como você falou, né? E isso vai lhe dando recurso
e o recurso, né, você muito novo, acaba lhe dando acesso a coisas, né, Verdade. não tão legais. Mas aí eu queria que você complementasse, né, a história que você estava fazendo. Aí, essa questão de quando eu saí de casa, aí eu tive que deixar o fliperama, comecei a trabalhar com meu irmão em uma loja de celular, porém lá também não dava, que aí foi porque eu recebia pouco. Quando você tem uma responsabilidade que é maior do que você tinha, porque agora eu não pensava só que era eu que precisava do dinheiro. Sim. Até então eu precisava, comprava minha roupa, comprava minhas coisas, já tinha meu negócio caminhando. Porém, agora tem uma criança, irmão. Tem uma mulher, tô morando em outra casa, minha sogra morava de aluguel. Aí eu falei, pô, peraí, eu preciso ter alguma coisa a pé no chão aqui. E na cabeça de uma galera aí, a gente, todo mundo pensa da mesma forma, eu preciso ter alguma coisa fixa. Esse negócio de empreendimento é loucura, irmão. Porque dá hoje, amanhã não dá. Aí você começa a ficar com medo. Porque assim, ó, quando é só uma pessoa que vai, beleza. Mas só que quando eu falo de família, irmão, se não der certo, você para de comer. Mas imagine teu filho olhar pra você e dizer que tá com fome. É diferente. Agora, é engraçado, você falou assim, muita gente fala assim, eu preciso ter um fixo, né? A gente ainda vê isso muito hoje. Claro. E é o que mais procuram. Só que eu digo, o fixo lhe dá um limite. Verdade. O fixo lhe paralisa. Verdade. Porque assim, hoje a gente vê, eu conheço pessoas que estão há 10 anos na mesma função, na mesma empresa, ganhando a mesma coisa praticamente. Fixo. É o fixo. Ou seja, só tem um reajuste ali daquele salário, todo ano. E a gente tem que entender que o ponteiro ele está andando, irmão. Mas é o que a gente falou no início aqui. Tem pessoas que ouviu uma palavra, tem pessoas que passou por uma coisa. O ponteiro dela parou, pô. Estagnou. Às vezes parou nos 10 anos, às vezes parou nos 12, às vezes parou nos 7, às vezes parou no 8. Só que o ponteiro de cada tempo, ele tá girando, meu irmão. E não espera. Não espera. Não espere, irmão. Verdade. O ponteiro tá rodando todo o tempo. E aí eu fico me perguntando, o ponteiro dessas pessoas vai começar a rodar quando? Na verdade, tem pessoas que só vai começar a agir quando vê o resultado de outras pessoas. Tem pessoas que tá esperando ver o seu resultado. Só que aí a gente vai ser um tema muito massa agora. Viu? Só que quando eu vejo isso, irmão, pessoas que estão paradas olhando para o seu resultado não se movimentam. Fato. Mas porque ela está parada olhando para o seu resultado. Mas às vezes, para a gente ter resultado, vai ter alguém que vai ter que parar. Agora eu vou te falar um negócio, porque isso aqui a gente fala de romper. A gente fala da gente quebrar barreira. Exatamente. Tem pessoas que eles estão acostumados a viver no limite. Mas só que eu olhava pra minha realidade e falava, não dá pra mim. Não aceitava. Não dá pra mim. Assim, ó, mesmo lavando o carro, aí eu ia final de semana, lavava carro. Aí eu via que tinha uns amigos meus que começavam a sair, e os caras saíam às 5 horas da manhã pra trabalhar. Dava 10h30, 11 horas, os caras estavam voltando pra casa. Falei, irmão, esse trabalho isso é top, velho. Oxe, se eu chegar aqui 11 horas, eu consigo lavar carro ainda, tô de boa e tô com fixo. Foi aí que eu conheci a limpeza de vidro. Eu saía do Cabula, aí ia pra Pernambués, lavava carro. Os caras moravam em Pernambués, eu via os caras saindo. Falei, pô, é com esses caras aí, velho. E aí pedi pra me jogar. Irmão, eu entrei na empresa. Foi aí que eu conheci a limpeza de vidro. Os caras me apresentou, me botei, a gente ia trabalhar às 5 horas da manhã. O primeiro shopping que eu comecei a trabalhar foi o Salvador Shopping. 6 horas da manhã a gente ia, fui treinando. Dentro de 6 meses, a gente aprendeu e eu me tornei supervisor do dono da empresa. Caraca! Nunca tive contato com essa área de limpeza de vidro. Nunca. Sim. Mas só que dentro de 6 meses, pô, você pegou a manha, você vai aprendendo. Aí eu já tinha traqueio. Pô, comecei a trabalhar com 12, irmão. Então, assim, a bagagem que você tinha, os caras tudo novo. Porém, o filho da dona da empresa, ele já estava trabalhando. Quando eu cheguei, foi ele que me treinou. Mas só que dentro de 6 meses, o negócio virou assim. E ela falou, rapaz, eu gostei de você, velho. Você é diferente, você tem um negócio que você consegue cativar as pessoas. Eu quero você como supervisor da empresa. Eu falei, Vocês vão entender, por isso que a gente vê o brilho. Daqui a pouco você entende. Falei, rapaz, não tem como. Vamos fazer, vamos testar. Será que essa galera vai obedecer que não sei o quê? Dentro de 6 meses. Aqui no Salvador Shopping a gente fazia cerca de 120 lojas mais ou menos. Tinha 3 pessoas trabalhando e eu como supervisor. Irmão, não ficava nada fora do lugar, irmão. Aí o que foi que ela começou a fazer? Rapaz, ele dá certo. Então vamos pegar ele e a gente vai jogar ele para outro lugar. Resolve o problema de outro shopping. Vai para outro lugar. Resolve o problema. E eu comecei de supervisor de um shopping. Eu comecei a virar supervisor de todas as áreas. Aí a gente ia. Ninguém tinha acesso à cobrança, velho. Ninguém tinha acesso à cobrança. Mas só que eu, dentro de alguns meses, estava fazendo cobrança. A dona da empresa não ia nem cobrar, velho. Fazer cobrança. Eu queria.
Que funcionário bom, que colaborador top. Aí eu falei, pô, top. Mas só que um dos, que era filho e sócio, que é um dos também, aí ele falou, rapaz, o cara Berdan trabalhando comigo, velho. Vou levar o Berdan pra trabalhar comigo. Vai, eu comecei a trabalhar com ele. O cara do nada virou a casaca, velho. Falou, rapaz, eu não quero mais a Berdan aqui não. Beleza, me demitiu. Eu falei, pô, eu vou ficar de férias. É o tempo que eu vou parar pra descansar. Não dá. Cheguei em casa, aí falei pra minha mãe, conversei com ela, falei, ó, fui demitido, não sei o quê. E eu tava morando com minha esposa. Falei, ó, fui demitido, mas daqui a pouco as coisas abrem, a porta abre e o negócio vai caminhar. Tá certo, tá. Cheguei, isso foi de tarde. Quando chegou a noite, um outro cara que trabalha na mesma área me ligou e falou, Berdan, você tá desempregado? Eu falei, oxi, falei nada, velho. Como é que esse cara já sabe que eu tô desempregado? Ele falou, velho, tô precisando de um cara igual você pra trabalhar comigo. Tem uma proposta boa. Falei, tem. Você tá pretendendo me contratar quando ele? Não, irmão. Amanhã eu já quero você aqui. Falei, eu cheguei minhas férias, achando minha cabeça que já tá com férias. Quem disse? Nada. E aí foi que eu comecei a me despertar pra eu empreender. Sim. Esse cara, a segunda empresa que eu trabalhei, limpeza de vidro, foi o cara que me deu start. E tudo que eu sei hoje, em questão de empresa, na área que eu faço, foi esse cara que me ensinou, velho. Eu nunca vi ninguém fazer o que esse cara fez. Esse cara me preparou para abrir empresa. Então, compartilha aí com a gente, porque quem tá em casa quer saber como foi esse Flaviano, meu preparo. amigo, Deus te abençoe. Flaviano foi um cara que abriu a porta para mim. E até então eu só trabalhava com limpeza de vidro de loja. Esse cara, a gente começou a trabalhar com limpeza de vidro residencial. A gente começou a fazer e a mesma pegada. Me levava pra gente fazer cobrança. Saía com ele muito. A gente saía, resolvia problema, tudo que era questão. A gente resolvia. E ele começou a me despertar. Chegou um período que eu já tava com a minha segunda filha. E aí eu falei, pô, mano, a gente já tá, tô caminhando, tudo que você precisa que eu faço, eu chego, fecho contrato, arrumo loja, a gente arruma as pessoas, a gente treina colaborador, tudo que você precisa Era eu faço. empresa de quê? De vidro também, De vidro. empresa de vidro. Falei, pô, tudo que eu precisava fazer pra uma empresa minha, eu faço pra sua, velho. Mas só que agora eu tô achando que chegou pra mim. Ele falou, vai, tudo que você precisar, eu te ajudo. Eu falei, oxi, isso não é normal, irmão. Porque assim, um cara sabendo, porque assim, querendo ou não, você tá abrindo uma empresa, mas é concorrente do cara. Sim. Ele não me enxergava como concorrente, ele me enxergava como amigo. Ele falou, vá, te abençoe, vá mesmo. E aí a gente começou a ir. Foi nessa daí que aí surgiu a Pega o Brilho. Minha empresa surgiu nessa saída assim. Eu já tava trabalhando. Quando eu cheguei em casa, falei com minha esposa, falei, olha, tem um negócio bom aí. Tô com uma filha já pequena, outra recém-nascida. Falei, tô com um negócio bom aí. O que é? Falei, rapaz, eu vou abrir a empresa. Falei, oxi, loucura é essa, rapaz? Você tá ganhando bem, rapaz. Agora que o negócio tá começando a caminhar, você tá dizendo que vai sair da empresa, que você vai abrir outra sua. É loucura, rapaz. Foi aí que minha mãe entrou de novo, irmão. Minha mãe entrou e falou, rapaz, isso é maluquice, rapaz. Você não vai abrir empresa não, isso é loucura. Você vai fazer o seguinte, eu vou lá na Fiore. Tem um amigo meu que trabalha lá de serviços gerais. E eu vou botar você para trabalhar de serviços gerais lá. Falei, eu não vou trabalhar mais para ninguém. Eu não quero mais negócio de carteira assinada. Não esqueça. E aí não vou mais todo mundo trabalhar. em torno vai chamar de maluco, de psicopata, ditador. Tem que internar. O cara que tava... Tô botando isso aqui 2016, 9 anos atrás. Botando um cara que recebia 2.000 e alguma coisa, irmão. Eu já tava muito acima da média do salário. Claro, sim. Então, assim, quando eu falei que eu não iria mais trabalhar, o pessoal falou, rapaz, isso é maluquice, pô. Eu comecei com 3 lojas dentro do Shopping Passeio Itegara. 3 lojas. E ali eu só tinha R$150 fixo. O cara cair de 2.000 pra 150. Aí eu falei, mas aqui 150 a gente vai conseguir fazer, pô. Aí eu comecei a botar meta. E qual é a meta? Se eu conseguir fechar 10 lojas, eu tô tranquilo. Que aí eu vou uma vez na semana lá, faço, tá tranquilo, eu fico a semana toda livre, lava carro, faz não sei o que, você fica mais... Beleza, consegui 10 lojas. Falei, 10 lojas não é o suficiente. Eita, preciso obstinado. de mais 10 lojas. A gente vai fechar 20, beleza. Consegui, fechamos 20 lojas. Falei, em quanto isso aí, tempo? Isso aí, eu boto em média, aqui a gente conseguiu isso em menos de 8 meses. Vai subindo. Eu chegava no shopping, pô, a loja não tava nem suja, pegava a escada, pegava tudo. Eu queria que o pessoal me visse limpando, pô.
Eu ia pro shopping dia de domingo. Não tinha ninguém. O shopping abria meio-dia. Eu chegava lá 9 horas da manhã. Quando dava 11, o pessoal me via lá igual maluco. Com escada pra cima e pra baixo, limpando o letreiro limpo, irmão. Mas só que eles viam e falavam, pô, o cara aqui na minha loja não faz. O que esse cara tá fazendo? Eu não chegava na loja. Eu não chegava na loja pra dar cartão de visita. Nada. Eu não oferecia serviço, irmão. Eu chegava na loja, o cara acabou de abrir uma loja. Eu chegava dentro da loja e falava, bom dia, tudo bem? Rapaz, que loja linda você abriu. Parabéns. Eu não vi aqui dentro do shopping uma loja igual a sua. Aí dava as costas e ia embora. O cara falou, você é da onde, rapaz? Eu falei, não, eu trabalho com limpeza de vidro aqui dentro, pô. O cara, ai mesmo, rapaz, eu tô precisando vir cá. Então eu fazia meu marketing mais ou menos dessa forma, pô. Eu não falava. Até hoje eu sou um cara que eu não dou cartão de visita. Hoje em dia, meus clientes que vai indicando. É um indicando o outro. Eu mandei fazer 1000 cartões. Tem anos, eu acho que deve ter uns 700 em casa. Eu não dou cartão de visita, é muito pouco. Hoje em dia é mais indicação. Com isso a gente foi crescendo. 20 não dá, 30 não dá, 40 não dá, 50 não dá, eu preciso botar alguém. Comecei a botar botar outro. Até quanto você ficou sozinho, você operando? Eu fiquei trabalhando só até, eu acredito que 2018. Não, mas quantos clientes você tinha? 40, 50. Porque assim começou a ficar insuportável. Porque assim, uma coisa é eu fechar em um lugar só. Mas só que tem cliente meu que tinha uma loja aqui e tinha outra lá em Lauro de Freitas. Aí assim, não dá, você não vai conseguir, porque tinha horário pra gente fazer. Sim. Então eu precisava botar alguém. Aí eu comecei, botei um, botei outro. Mas só que não dava, aí minha esposa começou a procurar trabalho. Sabe aquele negócio, velho? Quanto mais você procura, mais a porta fecha. Minha mulher, rapaz, eu quero trabalhar. Eu falei, eu tô doido que eu arrumava trabalho pros outros, mas não conseguia pra ela. Caramba. Eu falei, não fecha a conta, pô. E sem entender, né? Como é que eu consigo trabalho pra outras pessoas? As pessoas vão trabalhar de vendedora. A loja precisa de vendedora. Como é que minha mulher não pode ter oportunidade? Aí tem um estalo na mente. Não era pra ela trabalhar em outro lugar. Ela é pra ficar junto com você, pô. Quando eu falei com os amigos meus, eu falei, rapaz, vou botar minha mulher pra trabalhar. Os caras falaram, rapaz, você é maluco, velho. Primeira mulher que vai trabalhar com limpeza de vidro. Eu falei, vai ser a minha, então. A primeira em Salvador, vai ser a minha que vai trabalhar. A gente começou. Minha esposa hoje é minha parceirona aí. Que bom. E trabalha comigo até hoje, pô. Isso é muito bom quando o casal tá unido no mesmo propósito. E a gente cresceu junto. A mulher que me viu sem nada, irmão. Eu conheço minha esposa desde os 9 anos. Caramba. Conheci minha esposa com 9 anos. Meu pai, assim que teve o contato com ela, que conheci minha esposa primeiro foi meu pai. Sim. Meu pai bebia no bar que minha sogra tinha. Ele chegou lá, quando ela viu, ela falou, rapaz, que menina bonita. Você vai casar com meu filho. Oi, profetizou. Vou te falar. E meu pai nunca foi evangélico. Mas profetizou. Ele soltou a pérola e me levou na outra semana. Eu tenho algo pra lhe dizer. Foi lá. Me levou. Quando ele me levou, ele falou aqui, eu vou te apresentando sua esposa. 9 anos eu tinha, 9 anos ela tinha. Aconteceu isso comigo, irmão. É mesmo, mano? Aconteceu isso comigo. Eu não era evangélico. Eu conheci minha esposa num evento aqui em Salvador. E no dia que eu conheci, eu falei pra ela, eu vou casar com você e vou ter um filho com você. Ela olhou pra mim e falou assim, é papo de cachaça. Aí hoje eu brinco com ela, eu digo, tá vendo? Eu fui além da minha palavra, eu não fiz um só não, eu fiz 2. E foi assim. E assim, isso é interessante, porque a palavra, ela tem poder. Tem. Às vezes a gente desacredita, a gente fala coisas inapropriadas até dentro de casa, e não mudando o que a gente estava falando, mas às vezes a gente não usa da forma devida o poder que a gente tem. A gente tem a oportunidade de abençoar a nossa casa e às vezes a gente não tem. Não, exato. A gente às vezes tem o poder de abençoar a nossa vida, a nossa família, e a gente não faz. A gente espera que as pessoas façam pela gente. Aquilo que a gente tem total liberdade para fazer. E às vezes a gente acha que a gente não é merecedor. Há um tempo atrás eu recebi um convidado aqui, e aí ele sentou aí, ele falou, pô, que lugar legal, estúdio bacana e tal. E alguém colocou alguma coisa aqui para ele e falou assim, tá de excelência e tal. Ele falou, eu mereço o melhor. E eu olhei assim, eu falei assim, quantas pessoas vão pegar essa fala? Claro que foi aqui no interno. Mas algumas pessoas que vão pegar isso e vai trazer que é o cara arrogante. Verdade. Mas eu não vi aquilo como arrogância, eu vi aquilo como merecimento. E a gente tem que se tratar como merecimento, porque nós somos merecedores das melhores coisas. Se a gente planta,
A gente tem que colher. E quando as pessoas chegam para falar algo pra gente ou dar algo de excelência pra gente, a gente tem que entender que foi um plantio, pô. Verdade. Mas observe que a maioria das pessoas, quando chega para você, fala: pô, Bertão, você tá bonito com essa camisa. A tendência natural das pessoas é sempre ir pro lado: não, são seus olhos, nem tanto, eu não tô tanto assim, modéstia. Não, é modéstia. Né? Agora você fala assim: pô, Bertão, pô, essa camisa não tá bem legal, esse caimento não tá legal, essa cor tirou um pouco assim do seu brilho, você já fica... Você entendeu, irmão? As pessoas estão muito apegadas ao negativo, mas não se valoriza para o positivo. Verdade. Né? E às vezes, assim, ó, vai ter cenários que a gente vai entrar, e eu entro isso aqui no contexto espiritual, que a gente vai ter um cenário que a nossa visão ela é muito limitada naquilo. Sim. Certa feita, quando Deus ele pega Ezequiel em espírito e coloca Ezequiel no meio de um vale, a visão do vale não é boa. Não tem quem me faça que falar assim, não, o vale é um lugar bom. Não é. O vale que Ezequiel foi levado é um vale que só tinha ossos. Parece um sepultamento, parece um cemitério ao ar livre. Não tem caixão, não tem nada. Os ossos estão por cima do vale. Então a visão que Ezequiel tem é horrível, irmão. Mas só que Deus leva Ezequiel lá e faz que Ezequiel ande. Ezequiel anda ao redor do vale. O texto diz que Deus vai fazer uma pergunta: poderão reviver esses ossos? Se a nossa visão limitada olhar para a visão de Ezequiel, a gente vai entender o que Ezequiel quis falar. Senhor, tu sabes. Mas não é tu sabes porque Deus pode fazer. Ele está falando: Senhor, tu sabe que minha visão aqui é que não tá boa. Visão aqui é que não tem jeito. Ezequiel não entra no vale ele querendo fazer. Ezequiel faz porque ele tem uma ordenança para fazer. Verdade. O próprio Deus fala: Ezequiel, profetiza esses vales, a esses ossos, e diz assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então Ezequiel, ele não vai fazer porque ele quer. Porque Ezequiel 37, verso 7 vai dizer assim: ó, então profetizei, como se me deu ordem. Ele só faz porque Deus ordenou a ele, irmão. E a questão que a gente está falando de fala, quando eu falei que meu pai falou, a gente falando: não, eu vou casar com você, vou ter um filho com você. Isso aqui é liberar uma palavra. Sim. E a gente tem esse poder da palavra, a gente não usa. A própria palavra diz que o que sai da nossa boca tem o poder de trazer vida e trazer morte. Verdade. Tudo foi criado através da palavra. O próprio Deus, na criação da terra, ele fala: haja e ouve. Tudo foi feito através da palavra. O problema da gente se limitar é que quando a gente vê as coisas apertadas, ruim, em vez de a gente liberar que o negócio vai melhorar, sim, a gente fala: rapaz, complicado sair disso aqui. Verdade. A gente joga, a gente que se enterra. É verdade. A gente que sai de cena. O tempo todo. A gente se sabota o tempo todo. A gente não quer. Eu estava passando por um processo com minha esposa há alguns dias atrás, e a gente conversando, né? Falando, e entramos em um assunto. Eu falo: rapaz, tá passando uma situação ruim, que não sei o quê. Aí eu fui pregar, irmão. Eu cheguei em casa. Eu falei: rapaz, mais nunca eu falo isso. Tô em situação ruim, não. Mais nunca eu vou falar isso. Cheguei em casa, velho. Possesso de Deus, velho. Falei: hoje. Problema foi até hoje. A partir de hoje não tem mais problema. Acabou o vale. Acabou. Irmão, tudo que eu precisava liberar em casa eu liberei. Aí Deus fez lembrar e falou: vem cá, quando você vai no culto, na igreja dos outros, que você prega, você não manda o pessoal levantar a mão para receber? Porque quando você chega em casa, aqui o vale é seu. Você não fala nada. Meu Deus. Você se acostuma com o problema. E o seu problema é que você está se acostumando com o problema da tua casa. Mas só que você tem que se levantar como Davi fez. O que foi que Davi fez? Davi se levanta para lutar com Golias. Ele não fala: amanhã o Senhor te entregará nas minhas mãos. Não, próximo mês o negócio melhora, não. Ele falou: ainda hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tem problema que se você não resolver hoje, ele cresce. Eita, vai ter que resolver hoje. Pega esse código. Tem coisas que precisam ser resolvidas. A minha palavra tem esse poder. Sim. Eu preciso liberar. E tem pessoas que estão acostumadas a viver no problema. Estão acostumadas a viver naquela condição. É o que eu digo: condição é uma coisa, decisão é outra. E eu digo: decisão muda destino. Porque enquanto você vive na condição, você não tem a decisão. Verdade. E quando você toma a decisão, você muda a condição. Verdade. Então, decisão muda destino. E a gente tem que sempre ir para cima. Né? Você entende que assim, ó,
surge empresa, surge oportunidade. Tem pessoas que vai ter várias oportunidades e não vai viver ela. Tem pessoas que vai ter imensas portas abertas e não vai viver o tempo da Não porta entra na aberta. porta. E assim, e por que tem pessoas que saíram do nada e conseguem romper? Porque tem pessoas que não tem a possibilidade, e a gente olhando pelo olhar humano, irmão, você percebe, não tem condição. Sim. Se olhar para a porta, não tem como abrir, não tem como abrir. Sim. Mas só que você já reparou que tem pessoas que chegam do lado de fora, quando chega aperta, a porta abre. Verdade. Parece porta de shopping. É verdade. Parece que aí tem gente que fala assim, você carrega algo diferente, velho. Não é verdade? Aí às vezes eu gosto de falar, porque assim, o Albertano deu sorte. Aí eu digo sorte porque você não acompanhou o cara lá atrás. Essa palavra sorte, pra mim, eu entendo ela assim, a sorte acompanha os competentes. Fato. Gostei. A sorte só acompanha os competentes, meu amigo. Isso mesmo. Quando alguém chega pra mim e fala assim, foi sorte, eu digo, não foi sorte, foi competência. Porque se chegou pra ele, é porque ele teve competência. E está tendo competência hoje pra receber. Fato. Imagine aí que a gente é um cara que não tinha oportunidade há 18 anos atrás de ter uma roupa. Fui morar na casa de minha sogra de favor. Hoje, graças a Deus, irmão, eu falo assim, depois de minha conversão, eu falo isso aqui. Depois de minha conversão, eu consegui. Hoje eu tenho um carro, tenho uma moto, tenho uma casa de aluguel. Ô, glória. Deixa eu te falar. Isso e aqui, vai vir mais. Isso aqui, mas só que você não está acostumado com isso. E eu não posso me limitar a isso. Mas tudo isso aconteceu depois que eu me converti. A pior fase da minha vida que eu vivi foi quando eu estava dentro das drogas. Queria que você contasse um pouquinho, né? A gente ia entrar ali, eu segurei pra... Essa fase de entrar, ter possibilidade, ter acesso. Assim, conheci minha esposa muito novo, mas assim, a gente era imaturo, né? Sim. Eu tive muitos acessos a mulheres, a oportunidades. E chegou um tempo que a gente ia muito pra uma praça. E dentro dessa praça, todos os meus amigos bebiam. Todos os meus amigos fumavam. E todos os meus amigos usavam droga. Só que tinha um porém. Eu não usava nesse período. Eu não usava. Bebia, mas não usava. Então chegou uma oportunidade. Aí eu conversando com a mulher, isso eu novo, irmão. 13, 14 anos. E eu já saía muito. Quando eu cheguei na praça, eu conversando com as mulheres que tinham vindo do interior, as mulheres moravam sozinhas, irmão. Falei, mulher, vem cá, pai. Você usa algum tipo de droga? Falei, só café. E brincando. Aí ela, não, beleza. Nesse dia, meus amigos, todo mundo se envolveu, velho. Só eu que não. Falei, oxe, como é que pode, velho? A mulher só pega o cara que usa. Rapaz, o diabo me setou, velho. E assim, sem perceber, comecei. Aí fui fumando uma maconha. Achava bonito. Fazer parte, pertencente ao grupo. Eu queria pertencer ao grupo. Eu não queria dar aquele negócio de saciseiro, não. Sim. Não. Mas eu queria que a mulher chegasse e falasse, rapaz, que cara é esse, velho? Ó que maconheiro elegante. Ó que artimanha do Satanás. Ó que maconheiro elegante, que não sei o quê. Queima, Jesus. Eu ficava nesse negócio, eu queria pertencer àquele grupo. Mas só que aí que você vai percebendo. Aí saí da maconha. Saí da maconha não, né? Aí fui começar a conhecer a cocaína. Cheirava demais. Eu cheguei a um período que eu cheguei a cheirar no aniversário de um amigo meu. A gente cheirou 45 gramas de cocaína de meu nariz romper, irmão. Caraca. Eu pegava a toalha assim, ó. Cheguei de manhã saindo da casa de uma amiga. Eu saindo da casa dela, tava eu, ela e um primo meu. A gente saiu. Meu nariz pocou do nada, irmão. Do nada, já saindo pra comprar um negócio. Eu peguei uma toalha, botava no nariz assim, a toalha ficou lavada de sangue, velho. Meu Deus. Muito, rompeu muito, assim, sangrava demais. Aí eu percebi, eu acho que esse negócio não é mais pra mim não, velho. Eu tinha experiências com Deus, que todas as vezes que eu ia na igreja, que eu tava passando por um processo, Deus me quebrantava. Eu tentava ficar na igreja e não conseguia. Eu falava, pô, velho, eu acho que eu consigo ficar sem usar droga, sem beber, e eu vou ficar uma semana sem fazer. Eu falei, eu vou pra igreja, velho. Porque eu acho que Deus vai me ajudar. Aí eu ia, ficava uma semana, 2, mas só que na hora vinha aquele negócio, você conhece muita gente, tem acesso a muita gente, do nada eu parava de ir pra igreja. Aí voltava a fazer tudo de novo. Conheci Candomblé, velho. Fui pro Candomblé. Manifestava dentro do Candomblé. E isso você vai ter no acesso, irmão. Que eu fumava $1 de maconha durante o dia. Eu comecei a fumar 25 gramas em 3 dias. Comprava maconha natural, aí é que eu fumava mais mesmo. Fumava muito. Assim, eu fumava pra acordar, fumava pra dormir. Fumava
de manhã cedo, fumava 10 horas, fumava meio-dia, fumava pra comer. Depois que comia, eu fumava de novo, que ficar na brisa, que não sei o quê. E isso foi só me afundando, pô. Eu conheci a Cristo quando minha família tava pra ir embora. Caramba. Minha esposa falou, olha, não tem mais condição da gente ficar. A gente saiu pra fazer uma ação e dentro disso deu errado na proposta que a gente tinha feito. Os caras iam vender um carro. Chegou na Suburbana. O cara falou, olha, roubaram meu celular. Falei, oxe, como é que o cara tá falando que roubaram o celular? Só tem a gente aqui, rapaz. Falei, isso aqui é armadilha, pô. O cara tá querendo dar fim na gente. Eu vou meter o pé. Peguei um mototáxi e vim embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, cheguei na rua, comecei a beber. E cheirando muito, velho. Ia dar umas 7 horas da noite. Começou um culto. Que era do lado onde a gente tava bebendo. Os caras que estavam comigo, não foi ninguém da igreja que me convidou pra ir pra igreja. Os caras que estavam comigo bebendo, que estavam cheirando comigo, falou, velho, a gente não entra, velho. Falei, que maluquice, velho. O cara cheirou cocaína o dia todo, velho. Bebeu o dia todo, quer ir pra igreja. Falei que nada, eu vou entrar. A gente vai em casa, toma um banho e volta. Eu não ia voltar. Aí ele falou, não, rapaz. A gente não vai em casa tomar banho, não. É agora, do jeito que tá. A gente vai entrar do jeito que a gente tá. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus de falar. Eu vi que não era eles que estavam falando. Naquele dia, eu percebi que foi o próprio Deus que estava falando. Filho, até aqui você fez o que você quis. Eu te dei a oportunidade de você fazer tudo o que você queria. Mas a partir de hoje, não é você mais que toma a sua decisão. A partir de hoje eu tenho uma proposta muito melhor para você. Coloquei o pé na igreja, irmão. Nesse dia, a mulher que tava pregando, pregou demais, velho. Pregou muito. Deus. Mas só que o coração do homem tava duro. Eu falei que eu não queria mais conta. Eu tava afastado. Já tinha entrado na igreja, entrado e saído. Falei, eu não quero conta. Não quero. Esse negócio de igreja, os caras querem roubar a gente, velho. Pastor é ladrão, velho. Ele quer movimentar o meu dinheiro. A visão limitada. Minha visão. Aí eu falei, não é possível. Quando eu entrei na igreja, aí saí não. Tava terminando o culto, tava pra dar a bênção apostólica. E nesse dia, o pessoal, a mulher, o pastor dando a bênção apostólica, ela pediu, falou, pastor, eu posso entregar o último recado? Pastor, dá o microfone à mulher. Ela, homem. Aí eu olhei e falei, é com você que eu preciso falar. Desci aqui hoje para falar com você. E eu ia, quando eu tava dentro da igreja, que eu tava fazendo as coisas, eu evangelizava, a gente saía, levava alimento, a gente saía, fazia muito. E eu pregava sem ser pregador, irmão. Eu gostava desse negócio de falar. Aí eu tive a oportunidade, e nesse dia ela falou comigo, ela falou, Deus não tem saudade do teu dinheiro. Caraca. Ele arde a minha alma para dizer que ele tem saudade da tua voz. Irmão, aquilo me quebrou. Mas foi direcionado? Ela falou comigo, irmão. Ela mandou eu levantar. Abre a mão. Abre a mão. Eu achei que ela ia falar que Deus estava me dando uma chave. Que Deus ia fazer alguma coisa. Eu falei, Deus vai romper alguma coisa aqui. Mas só que nesse dia ele não queria me dar nada. Esse dia ele só estava a fim de me dar mais uma oportunidade. Meu Deus. Ele falou, eu não tenho saudade do teu dinheiro. Você lembra que eu falei? O pastor é ladrão. Aham. Falou, eu não tenho saudade do teu dinheiro. É forte. Eu tenho saudade da tua voz. Vou te fazer um grande pregador. Eu vou fazer de você o que eu não fiz com a tua casa. Eu vou fazer você sair de lugares para acessar lugares que a sua família nunca entrou. Eu falei, rapaz, isso aqui é loucura, velho. Aí ela perguntou, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu fui o primeiro e levantei a mão. Eu falei, a igreja pipocou nesse dia, porque na minha rua todo mundo sabia da minha vida. E todo mundo sabia o que eu fazia, todo mundo sabia que eu me drogava, todo mundo sabia. Só que nesse dia eu falei, um bocado de gente aceitou, velho. Eu de olho fechado, quando eu olhei, só tinha eu, velho. Caraca. Os caras que estavam comigo, ninguém aceitou, todo mundo chorando, velho. Todo mundo chorando. Mas só que nesse dia, só eu aceitei. Saí do culto assim, quebrado, falei, vou pra casa. Aí cheguei no meio do caminho, falei com minha mulher, falei, que maluquice foi essa que eu fiz, velho? De novo? Rapaz, isso aqui é loucura, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou mentir pra mim mesmo. Eu sei que eu não vou conseguir. Ela falou comigo, minha esposa falou comigo, ó, se você quer fazer suas coisas, dê uma chance pra você. Dê uma chance pra Deus, não. Dê uma chance pra você.
Se você quer beber, pega uma caixa de cerveja. Bebe em casa. Mas dê essa oportunidade. Se afaste de algumas pessoas. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Hoje eu não vou beber, não. Mas eu vou fazer o seguinte. Se Deus me ajudar, eu vou ficar uma semana sem beber. Sim. Parece que você tá desafiando Deus e na verdade isso aqui foi... Comecei uma semana, 2 semanas, falei 1 mês. Pro cara que cheirava e fumava todo dia, irmão, eu fumava demais. Eu cheguei em casa, joguei toda a maconha que eu tinha fora, véio. Tudo que eu tinha de maconha, cocaína, eu joguei tudo fora. Quero mais. Deus. Falei, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Comecei 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a não é porque você usava. Você passou quanto tempo no centro de recuperação? Nem um dia. Eu só entrei no centro de recuperação uma vez que eu fui pregar. Você falou isso porque você usava. Eu descobri, irmão, que todo vício é por uma falta. Fato. Todo vício é por uma falta. Eu tô até escrevendo um livro sobre isso. Ai. Que top, velho. Muitas vezes a gente está se escondendo. Quando você falou que sua esposa falou, dê uma chance, não é para Deus, não. É para você. Muitas vezes a gente está se escondendo de dores, de angústias, de traumas, de coisas que a gente passou, vivenciou, sentiu, e a gente está preso naquilo. E a gente cresce, a gente sabe que aquilo aconteceu, a gente sabe que aquilo existiu, mas a gente acha que aquilo está lá e que não faz mais sentido. E na verdade faz sentido. Eu falo porque nos meus 29 anos foi que eu descobri isso, cara. Eu falei, meu Deus, assim, como é que pode coisas lá atrás da minha infância tava me bloqueando com 29? E eu sabia que aquilo tinha acontecido, né? Mas eu não fazia ideia que aquilo estava reverberando na minha vida naquele momento. E quando você traz a parte de visão limitada, não sei se você já viu um arco-íris de cima. Você já viu como é um arco-íris de cima? Nunca viu. E as pessoas, a gente tem essa visão limitada, porque muitas vezes a gente só vê aquele arco, né? E quando a gente olha o arco-íris de cima, o arco-íris é isso aqui, irmão. É uma aliança. Ele é exatamente igual a aliança, né? Porque a gente sabe, na Bíblia foi quando, né, Deus fez ali a aliança com Noé, né? Noé, porque é do dilúvio, é isso mesmo. Então, ele vem em forma de círculo mesmo. Quando você vê um arco-íris de cima, você que está em casa, que está nos assistindo, pode dar um Google aí, e você pode colocar aí, arco-íris de cima. Você vai ver que ele é completo, né? E a nossa visão limitada, como a gente quando criança, a gente falava que no fundo de todo o arco-íris tem um pote de ouro, né? E quantas crianças já não tiveram essa curiosidade de querer buscar? Mas isso tudo está na nossa visão limitada. Se você hoje daqui enxergar o mar, você vai ver que tem uma linha do horizonte. Parece que o mar acaba ali. Verdade. Mas na verdade não acaba. A mesma coisa, outro dia eu estava viajando com minha esposa, a gente no avião, eu falei, cara, a gente está em cima. Quando a gente olha daqui, a gente tem uma profundidade maior, mas parece que lá no fundo o céu está acabando. Verdade. Só que não tem limite, cara. E a mesma coisa, quando você passa a enxergar com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais, com os olhos espirituais, você passa a entender não o que estava fora, mas sim o que estava dentro. Verdade. Né? A gente começa a ver a causa, não o sintoma. Né? Porque assim, se uma pessoa sente dor de cabeça constantemente e ela toma remédio para dor de cabeça todo dia, ela só está resolvendo o sintoma. Verdade. Né? Quando ela passa a fazer exames, fazer todo o diagnóstico, ela vai saber qual é a causa. Qual é a raiz do problema. Então, exatamente. Então, assim, eu descobri isso, que todo vício, ele tem uma causa. E a causa não é o que a gente enxerga. A causa não é o que a gente vê. Verdade. A causa está muito mais no profundo. Verdade. E eu costumo dizer que as pessoas falam que o fundo do poço é ruim. E eu digo que nem sempre o fundo do poço é ruim. Verdade. Porque quando você cava e você vai no profundo, brota água. E a água que brota ali, ela é limpa e cristalina. Então, às vezes, essa água que você acha que você está no fundo do poço, é ela que vai te levar para cima. Porque ela vai começar a submergir. E ela vai começar a te levar. Ela vai começar a te levar para cima. Então, quando a gente está nesse ponto, enquanto a gente está olhando para o nosso, né, para a gente, como você falou, eu vou ficar uma semana. Mas enquanto você fazia com as suas forças, com as suas mãos, não dava certo. Então só quando a gente coloca o grandão da Galileia no negócio, aí o negócio vira, né? Isso é fato. Assim,
E quando chega um momento que fica insuportável para toda a família. Assim, a gente não percebe o mal que isso está fazendo pra gente. Quem sabe hoje aqui tem alguém no podcast que tá assistindo do outro lado aí, que tem alguém que é dependente químico em sua casa. E assim, o que ele precisa não é do seu julgamento. E nem da acusação, irmão. Isso vai matar o cara mais ainda. Na verdade, o que ele precisa é de uma mão para ajudar. E às vezes a gente não acha de nenhum lado. Não acha da família, não acha de amigos. E na verdade, quem a gente acha que vai ajudar, tá ajudando para te enterrar mais. Pô. Porque se você reparar, essa galera, ela quer andar com quem faz também. Agora, a gente não se pergunta por que o cara que é um morador de rua, você vê, a amizade do cara é com o morador de rua. É porque as outras pessoas excluem ele? Não, é uma pessoa gente boa, pô. Mas ele escolheu andar com essas pessoas. Mas assim, quando nessa minha conversão, eu me converti, minha esposa não era evangélica. Não tinha se convertido ainda. Você se converteu primeiro? Me converti. Minha casa foi eu primeiro. Eu fui o primeiro a me converter. Aí o que Temos acontece? Coisas incomuns. O que é que acontece? Minha esposa falou, você já entrou e já saiu um bocado de vez. Eu já vi essa história já. Eu já entrei. Aí eu falei, não, se eu entrei e saí, mas e você? Ela fala, agora ainda não vai chegar a minha hora. Agora só que tem um porém. Eu tava afundado e minha esposa aqui nunca bebeu. Nunca fumou. Nunca usou droga, mas sempre me acompanhou. Quando eu ia, amanhecia dia, irmão. E ela do lado? E ela do lado, sem nada, velho. Nenhuma energética a mulher tomava. Amava sair com minha mulher. Porque a gente saía pra festa, ela não pedia nenhuma água na festa. Nada. Meu Deus. Eu não gastava R$1 com ela. Nada, irmão. Aí assim, nesse dia ela falou comigo, ó. Eu me converti, aí passando a primeira semana, segunda semana, você vai ficando mais caseiro, né? O cara vai sair pra festa, o cara quer se recolher. Aí eu percebi ela conversando comigo, ela falou, você não sabe, mas eu tava disposto, já tinha conversado com minha mãe, que eu ia pegar minhas coisas e a gente ia embora. Ia pegar as meninas e a gente ia embora. Na verdade, aquele dia ali, foi o dia que minha esposa tava decidida a sair de casa. Caramba. O que eu não sabia. Sim. Aí a gente ia ver, eu não entrei de trabalhar de Deus. Por que Deus tá fazendo dessa forma? Mas assim, aí a pergunta que fica no ar é, por que Deus me chamou pro culto naquele dia? Porque às vezes a sua família é o seu local de paz. Exato. E a intenção maior do diabo é querer tirar a gente do ambiente que é o nosso local de paz. É verdade. E aí, pegando esse gancho, eu vou te dizer uma coisa que... Tá gostoso aqui? Tá muito gostoso. Quando você falou assim, que você não sabia. E aí, eu quero que todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo entenda. Nem sempre. Ou seja, muitas vezes é melhor você só sentir. Porque nem sempre o saber é melhor do que o sentir. O sentir é melhor do que saber. Então, nem sempre o saber é melhor do que sentir. É melhor você sentir do que você saber, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente quer entender as coisas de Deus. Verdade. Mas às vezes a gente não precisa entender. A gente só precisa sentir. Hoje a gente tem essa liberdade, e você entende isso aqui, da forma que Deus trabalhou naquele tempo. Porque eu acho que se Deus falasse comigo naquele tempo, não sei se eu teria investido ou aceitado a proposta de Deus. Porque a gente nunca entende, irmão. Imagine Deus olhando para José e falar, rapaz, você vai passar por um processo complicado aí, irmão. Seus irmãos vão te vender, vai te jogar na cisterna. Você vai lá para cair de Potifar, trabalhar como escravo. Chegar lá, a mulher dele vai dar em cima de você, você vai preso. Mas só que isso tem um projeto. E qual projeto? O projeto de Deus para José nunca foi o governo, irmão. É verdade. Nunca foi o governo. Se você olhar a Gênesis capítulo 50, verso de número 20, ele vai dizer assim, a voz. Na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus transformou em bem para conservar vocês em vida. O projeto de Deus não era o governo. O projeto de Deus era que a família de José não morresse. Para alguém não morrer, José precisou passar por tudo. Vai virar culto aqui. Vai virar culto. Bom, eu preciso fazer uma pausa aqui para trazer os nossos patrocinadores. Bom, um recado especial. É você que quer dar um grau no seu visual, você que é homem, quer ficar mais bonito, mais belo, ou você que quer deixar a sua amada, a sua querida, né, uma diva, Le Monde Coiffé. Fica ali no Cidade Jardim. Super fácil o acesso. Álvaro Castro vai cuidar. Dizem que ele é o mago das loiras, viu? Diz que o cara dá um trato lá, meu irmão. Quem é loira aí, procura o cara. Mas ele cuida das morenas, das ruivas. Mas a especialidade dele lá é com
os cabelos loiros. E também tem lá os barbeiros para você que é homem, que quer dar um tapa no seu visual. Tem manicure, tem pedicure, tem tudo lá. O negócio é diferenciado. Alô, Álvaro Castro, um abraço, meu querido. Um abraço também para Gabriel, que é o CEO lá. Então, Le Monde Coifé fica ali no Cidade Jardim. Segue lá. Quando terminar o episódio, agora não, quando terminar o episódio, você clica aí na descrição e você segue ele lá no nosso Instagram. Você vai cair direto lá no Instagram dele, o link direto do Instagram. E aí você pode mandar lá seu direct e fazer lá sua reserva, enfim, fazer o seu contato lá ou pedir um número do WhatsApp para você falar diretamente lá e marcar o seu horário lá. Um outro colaborador nosso aqui, Gelo Baiano. Você que está com sua casa de show, você que tem seu restaurante, você que quer fazer seu casamento, seu evento, você quer fazer sua brincadeira aí, segue lá, @gelobaianooff. São gelos saborizados e eles são feitos da fruta. Não é só com aquela essência não que você está acostumado aí. Esse é diferente. O gelo de coco mesmo, o sabor é diferenciado. Então segue lá agora, Gelo Baiano Off. E manda lá um direct para os meninos que eles vão te atender, você vai poder fazer seu pedido e vai chegar aí geladinho no seu evento ou no seu estabelecimento. Esse aqui também é diferenciado, viu, Albertão? O negócio é diferente mesmo, no tempero. Você que gosta daquele hambúrguer artesanal, aquele hambúrguer diferenciado, meu irmão. Tem um hambúrguer, Albertão, de carne de cupim, meu irmão. Eu vou te levar lá, viu? O negócio é diferenciado no tempero. Alô, Thiago Lupas, um abraço aí, meu irmão. Mesma coisa, quando terminar o episódio, você clica aí na descrição, segue lá que tem o link direto do WhatsApp, tem o link também do iFood, o link direto lá do iFood, e aí você pode entrar lá e fazer o seu pedido. Eu garanto que você não vai se arrepender. E claro, essa empresa aí, você que quer dar um grau na sua fachada, você que tem sua loja, você que tem sua casa aí, que quer fazer aquele tapa no seu vidro ou nos seus estofados aí, pega a dica aí, ó, pegue o brilho. O CEO da empresa está aqui, meu amigo. O negócio aqui é diferente. Então, a mesma coisa. Quando terminar o episódio, vai estar o link direto lá do Instagram dele. Você clica, começa a seguir essa página. E eu tenho certeza que se você contratar, vai ser assim. Você já viu um homem dizendo aqui, né? Que ele já fez um monte de cartão e o cartão está tudo guardado. Por quê? Porque a melhor propaganda é aquela que o cliente indica. Então, hoje o homem aí tem várias indicações. E você que está nos assistindo, não perca essa oportunidade não. Tá com o seu vidro sujo? Tá com o seu vidro que quer dar aquele grau? Tá com o seu estofado sujo? Pegue o brilho, certo? E agora um recado mais que especial também. Você, a gente falou aqui dos nossos patrocinadores, você que tem a sua empresa, você que é médico, advogado, engenheiro, terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, enfim, você de qualquer profissão, mas você quer entrar no mercado digital, eu vou te dar uma super dica. Nós temos uma mentoria chamada Você no Digital. Vai aparecer um QR Code aí na tela, você pega seu celular, faz a leitura desse QR Code que você vai cair no nosso WhatsApp extremamente personalizado e você pode tirar todas as suas dúvidas. Vou lhe dizer uma coisa, é uma mentoria diferenciada e vai lhe ensinar passo a passo a você conduzir a sua empresa, a você saber fazer um brand também, tanto pessoal quanto da sua marca, e eu tenho certeza que isso vai te levar para uma escala maior, né? Tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então pega agora o seu aparelho, faz a leitura desse QR Code, você no digital, ou seja, você está tendo uma oportunidade agora de ingressar no digital. A gente sabe que a gente está vivendo novos tempos e a tecnologia hoje está nos acompanhando. Então se você não seguir a tecnologia, você vai ficar para trás, vai ficar ultrapassado. E eu lhe digo, a mentoria é super acessível, super acessível. Também você pode parcelar no cartão, mas é super acessível. Quando eu falo super acessível, é porque é super acessível. Então, não perca tempo. Você que quer ingressar no digital, vem com a gente agora e pega o celular, faz a leitura do QR Code, que você vai ter um atendimento personalizado. Albertão, meu querido, então voltando para aquilo que a gente estava falando, você falou, vai virar culto. Queria que você me falasse, cara, um pouco mais, né, sobre o que você estava trazendo, sobre a visão limitada, sobre essa questão, né, de quando você realmente sente quando Deus fala com você, essa virada de chave. Assim, a gente estava falando acerca de que minha esposa já estava decidida já a sair de casa, e com isso aí foi aonde Deus nos chamou e nos direcionou, nos convidou de novo para perto. E depois dessa mudança de chave,
Aí é dentro do culto que a gente começa a aprender algumas coisas, né? Foi nesse período aí que eu comecei a ver quem era nossos amigos, quem não era. Na verdade, eu passei dentro desse processo com Deus. A gente saiu de uma galera que andava muito comigo para eu fazer um aniversário que eu convidei todo mundo e foi 2 pessoas pro aniversário. Fiquei extremamente chateado, chorava em casa porque todo mundo que eu queria que estivesse perto não estava, porque na verdade todo mundo estava em uma visão um pouco mais limitada. O que acontece? Vai ter momentos na nossa vida, relação, que tem pessoas que vai precisar sair. Porque nem todo mundo se enquadra no projeto que Deus tem estabelecido para nós. Quando eu fui entender isso aí, foi de uma forma muito dura. Por que eu entendi de uma forma dura? Porque eu não aceitava ficar só. Eu sempre fui um cara que eu tive muitas amizades, conhecia muita gente. Porém, nem todo mundo estava dentro do projeto de Deus. E quando você entende isso, hoje eu falar isso aqui, eu falo muito, assim, muito aberto, com muita convicção, mas no processo que a gente entende, eu chorava, mano. Ficava em casa, ficava me lamentando, minha capa, como é que pode? Eu nunca fui um amigo ruim, velho. Pô, porque os caras me abandonou. Mano, assim, eram os caras que me ligavam, falavam comigo Sim. O tempo todo. Do nada, os caras me bloqueavam, velho. Falei, não é possível não, pô. Aí, questionava com minha esposa, falei, minha capa, será que eu aprontei alguma coisa, véio? Será que falaram alguma coisa? Será que os caras ficou sabendo de alguma coisa? E depois você vai entendendo por quê, meu. A gente não tá mais dentro da mesma visão. A gente andava junto, caminhava junto. Ali a gente andava todo mundo no mesmo propósito. Bebia, saía, farra. Mas só que quando eu saí, que eu resolvi andar com Deus, irmão, e você andar com Deus, você tem que estar preparado para você sair de ambientes que você não está preparado para sair. Tem ambientes que ele não vai te pedir para te tirar. Ele fala, vem cá, que você tá afim de ir? Não. Vai ter ambientes que você vai ter que tomar uma decisão. E qual é? Vá. Você lembra... E assim, eu falo muito de minha história e relatando isso aqui, eu falo acerca de Bíblia, porque a gente consegue encaixar aquilo dentro do contexto. Sim. Quando Deus, assim que Abraão perde seu pai, Tera, o texto diz que Deus desce para falar com Abraão. Mas você percebe que quando Deus desce para falar com Abraão, ele não vem falando com Abraão, meus sentimentos. Seu pai morreu, estou sentido pela tua perca. Não. Deus olhou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra. Da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Irmão, Deus parece, a gente olhando de forma crua, que Deus não está nem aí para a dor de Abraão, irmão. Verdade. Mas só que você percebe que Abraão é limitado ao espaço. Sim. É limitado ao ambiente. E assim, ó, quando a gente não consegue desapegar de alguns ambientes, o próprio Deus não tira. Não, Porque Deus não fez a promessa com Abraão dentro da terra de Padã Arã, aonde Tera morreu. Deus poderia cumprir tudo que ele queria ali dentro. Verdade. Mas só que o projeto de Deus nunca foi com aquela terra. O projeto de Deus na vida de Tera era em Canaã. Imagine Deus falando, rapaz, seu pai parou no meio do caminho, e aí você? Falou, rapaz, se meu pai parou, para também, irmão. Mas só que Deus não chamou a gente para parar. Exatamente. Deus não tem compromisso com quem começa e para. Bedan, é forte. Eu falo isso aqui por experiência própria. Tem pessoas que vai começar a caminhar, vai tropeçar, levanta, vai de novo. É normal. Eu não vou falar a você que, Bedan, do tempo que você tem de convertido, você é 100% crente. Irmão, não tem condição de ninguém ser 100% o tempo todo. Sim. Tem dia que você tá pegando aqui um engarrafamento, o cara jogou, eu vim indo pra cá agora, o cara jogou o caminhão em cima da moto, velho. Falei, atribulado, velho. É casa. Eu tô falando que vai ter momentos que você vai precisar de um equilíbrio. Sim. Se a gente não estiver preparado para sair, irmão, Deus vai se responsabilizar de nos tirar. Tera teve a oportunidade de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Ele tinha direção de saída e tinha local de chegada. Mas só que ele para em uma terra por nome de Padã Arã, ele para ali. Agora Padã Arã remete ao filho dele que morreu na terra de Ur dos Caldeus. Por que ele para? Porque ele lembra do passado, irmão. Vou falar de uma forma muito crua aqui. Tem pessoas que saíram de uma terra, tava aí para a terra prometida, a terra que é boa, mas só que chegou no meio do caminho, ele lembrou do passado, irmão. Lembrou do que perdeu no passado. Tem pessoas que parou de viver um novo de Deus, se apegando no passado que Deus já tirou. Verdade.
está vivendo do passado. É como eu digo, são 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, você acessa e ressignifica. O presente é o que você vive. O futuro é o que você organiza, né? Porque você faz métrica, você faz planos. Só que se você viver no passado, ou no presente, ou no futuro, você vai ver que vai ter dificuldades para você chegar no seu presente. Porque o tempo real é o presente. Então você precisa estar no seu presente e lembrar que existe o passado e que vai existir o futuro. Verdade. Mas você vai precisar viver no seu presente. Só que tem muitas pessoas que só estão vivendo no passado. Fato. Se prendeu no passado. E assim, tem coisas que a gente não entende perca, porque tirar, porque saiu. Porque nem tudo a gente vai levar para o futuro. Verdade. E eu falo isso aqui em geral. Tem pessoas que não cabem no seu projeto de amanhã. Verdade. Tem pessoas que te ajudaram no passado e hoje não faz mais parte do mesmo ciclo. Do ciclo. Tem pessoas que a gente já chamou de amigo, colocou na Sim. casa, chamou de irmão, falou: irmão, pode contar comigo. Mas hoje, se vacilar, você nem liga. E nem ele te liga. Você não tem mais tanto contato. Vou dizer que foi uma amizade ruim? Não foi. Fez parte do teu passado. Porém, saiu. Seu presente agora é um novo ciclo, novo momento. Se você continuar preso ao seu passado, você não vai conseguir caminhar no presente. Verdade. E vai paralisar o teu futuro. Robertan, esse bate-papo, meu irmão, tá incrível. Você vai voltar aqui mais vezes. A gente vai fazer uma segunda parte aqui, porque, meu irmão, dá pra gente fazer aqui horas e horas e horas aqui. Mas a gente está chegando aqui no nosso finalzinho. E aí, claro, todas as vezes que um convidado vem aqui, eu peço para que ele deixe uma mensagem para que possa tocar em quem está nos assistindo, que, enfim, a pessoa que está nos assistindo possa refletir mais sobre tudo isso que a gente trouxe nesse episódio de hoje. Tomando gancho naquilo que a gente estava falando aqui acerca de Abraão, eu preciso falar para a tua alma que essa decisão que você toma hoje vai influenciar muito no teu futuro. Seja muito sensível à voz de Deus. Quando Deus desceu para Abraão para falar: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, está falando de obediência. E para eu viver o extraordinário de Deus, eu vou precisar ser obediente. Então, assim, não se apegue ao seu passado, não se prenda ao teu presente, mas crie vínculos e obediência no teu presente, porque é o teu presente de hoje que vai te caminhar e te projetar para o futuro de Deus amanhã. Que paz. Que glória, que mensagem maravilhosa. Então, pegando essa mensagem, pega ela, guarda no seu coração, reflita sobre essa mensagem. Para você que acompanhou esse episódio até o final, meu muito obrigado. E mais uma vez, aproveite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse episódio que está incrível com mais pessoas, porque com certeza esse episódio vai tocar na vida de muitas pessoas. Então, ajude para que essas pessoas sejam alcançadas, tá bom? E para você que está até aqui, nos assistiu até o final, meu muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe e te encontro no próximo episódio.